escondida por trás da história. Esta é uma conversa muito interessante, onde o Tucker Carlson está falando sobre essa guerra e sobre Israel, e ele está conversando com uma pessoa a partir de uma perspectiva chinesa. Agora, essa pessoa tem muitas coisas interessantes a dizer, além do impacto econômico e todas essas questões. Ela está dizendo que uma nova ordem pode surgir disso, e ele fez perguntas interessantes. Vamos assistir. Bom, o que eu faria, basicamente, é reunir todo mundo, a Rússia, China, Irã. Olha, chegou a hora de uma nova ordem mundial, na qual somos parceiros nesta relação. Antes, os Estados Unidos eram uma potência hegemônica. Antes, o dólar era a reserva mundial. Mas agora, o que queremos fazer é abrir um diálogo onde todos sejam respeitados, onde os Estados Unidos não são mais o agressor, mas um parceiro disposto a criar uma nova ordem econômica que beneficia todos, e não apenas alguns. Bem, Israel já não se comporta de forma racional. Está meio que tomado por uma febre escatológica. Se você assistir a alguns vídeos de Israel, verá rabinos circulando por aí dizendo que essa guerra no Oriente Médio, embora esteja destruindo Tel Aviv, é boa, porque vai nos levar à vinda do Messias. Eles acreditam, portanto, que é quando Israel está sob maior pressão, quando a própria existência de Israel estiver ameaçada, que Deus intervirá, porque os judeus se unirão novamente como nação. Eles acabam se unindo e renovando sua fé em Deus. E quando Deus vir essa fé confiante, absoluta do povo judeu, Deus salvará esse povo, enviando o seu Messias para redimir o povo judeu. Então, na verdade, questões seculares e temporais não importam. Nesta guerra, o que realmente importa, o que está por trás dela, é a divindade, é o nosso relacionamento com Deus. Portanto, o que importa é a fé, e nem fará muita diferença se usarem bombas nucleares. Eu não acho que possamos superestimar a influência da escatologia na política americana. E veja só por quê. Cerca de 1/4 dos americanos são evangélicos. Muitos deles são sionistas cristãos. Eles acreditam, portanto, que Israel é crucial, é a peça-chave para alcançar o plano de Deus e o retorno de Jesus. Você provavelmente já conhece o John Hagee, que dirige uma organização chamada Cristãos Unidos por Israel. São 7 milhões de membros. São pessoas que estão financiando grande parte dos conflitos no Oriente Médio. Em Israel, são eles que financiam os assentamentos na Cisjordânia. Então, o sionismo cristão é uma força extremamente poderosa na América. Então, a sua pergunta foi: como chegamos até aqui? A resposta é que este é um plano que já tem estado em andamento, podemos dizer, há séculos. É uma história muito complicada, que envolve diferentes grupos religiosos entre os judeus. Septim Franks, Shabbat Lubavitch, que você falou, também envolvem os maçons, cavaleiros templários e Rosa Cruzes. Envolve os jesuítas. Então você tem essas diferentes sociedades seculares com diferentes sociedades religiosas trabalhando juntas há séculos para alcançar esse plano para o fim do mundo, que anuncia a era messiânica. E esse plano tem diferentes componentes, mas os componentes básicos são a criação do Estado de Israel, que ocorreu em 1948, e agora a construção do terceiro templo, que requer a destruição da mesquita de Al-Aqsa, o que poderia acontecer durante esta guerra. Eles também falam sobre a guerra de Gog e Magog entre Israel e o mundo inteiro. Então viria o Messias judeu e a criação do grande projeto de Israel, o retorno de todos os judeus da diáspora. Então, esse plano possui diferentes componentes, e se você observar apenas os eventos geopolíticos, nós estamos vendo tudo isso convergindo hoje.
Todos esses eventos estão se desenrolando. Então parece que realmente existem essas forças obscuras poderosas atuando nos bastidores. Não sabemos quem são, mas vemos que são capazes de controlar a geopolítica de certa forma para cumprir o seu roteiro escatológico. Você acha que ele assistiu a nossa série Ataque Total? Com certeza. E se ele não assistiu, as informações que ele passou são muito consistentes. Sim. E talvez até mesmo ele assista o E aí, Professor? Ou poderia começar a assistir? Sim, acho que precisamos trazer esse homem para nossa equipe. Poderíamos obter um pouco mais de informação. Muito bem, Martin. Esse plano já vem há séculos. Trata-se de uma construção para estabelecer um sistema terrestre de coexistência. É um sistema onde o mundo cristão governa o mundo cristão, o mundo muçulmano, e o mundo judaico obtém um estado para os judeus, onde os judeus retornarão ao seu estado. Ele mencionou o templo e disse que até mesmo aquela mesquita, por causa da guerra, poderia acabar sendo destruída, talvez por um foguete, ou aparentemente por um foguete. E uma vez destruído, o templo judaico poderia ser reconstruído. É uma possibilidade, independentemente de ser assim ou não. Porque, no fim das contas, há espaço suficiente ali no Monte do Templo para construírem o templo judaico, mesmo com a mesquita ali. Então, tudo isso é muito interessante. Vamos recapitular novamente. Essa guerra pretende erradicar qualquer pensamento que possa destruir a coexistência pacífica. Trata-se da erradicação de visões extremistas. Ela exclui qualquer visão que não se encaixa na visão deles. Todas as visões conflitantes devem ser eliminadas. Do contrário, não se pode ter um mundo com um bem comum. Mas o pior é que isso é contraditório, porque eles dizem que o jeito deles é o único jeito. Correto. Mas a questão é que o inimigo final é qualquer um que se opõe a essa unidade. E quando eles introduzirem a lei, e como eles mesmos disseram, eles querem legislar a primeira tábua da lei, quando isso acontecer, aqueles que honram o sábado bíblico se tornarão a escória da sociedade, não apenas para os judeus, mas para os cristãos. Agora, vamos deixar bem claro que o papado, junto ao mundo evangélico, estão pressionando por uma legislação dominical. Eles disseram. E que os cristãos realmente devem guardar o domingo. Foi isso mesmo? Mas vamos deixar bem claro novamente as intenções de Roma. A maioria dos cristãos presume que o domingo é o dia de culto aprovado pela Bíblia, mas a Igreja Católica Romana protesta, afirmando que transferiu o culto cristão do sábado bíblico para o domingo, e que tentar argumentar que a mudança foi feita na Bíblia é desonesto e nega a autoridade católica. É uma questão de autoridade, Martin. Se o protestantismo deseja basear seus ensinamentos apenas na Bíblia, deve realizar seus cultos no sábado. Eles mesmos deixaram isso claro. Então, eles dizem que ao aceitar o domingo, você está aceitando a autoridade da Igreja Católica. Ao aceitar o sábado, você aceita a autoridade de Jesus Cristo. Mas será que esse Papa está insistindo na questão do domingo? Aqui está um artigo que foi publicado em 15 de março de 2026. Ele foi retirado diretamente da página do Vaticano. É absolutamente legítimo. É a homilia do Papa. Sim, é a homilia dele. Muito bem. Sobre o que foi a homilia do Papa? No interrogatório a que é submetido o cego que agora vê, é sobretudo Jesus quem é posto em julgamento, acusado de ter violado o sábado para o curar. Assim, revela-se outra forma de cegueira nos presentes. Uma cegueira diferente e ainda mais grave. A de não enxergar, bem diante dos próprios olhos, a face de Deus, pela qual trocam a possibilidade de um encontro salvífico pela segurança estéril proporcionada pela observância legalista de uma disciplina formal. Diante de tamanha obtusidade, Jesus não desiste, mostrando que nenhum sábado pode impedir um ato de amor. Afinal,
O significado do repouso sabático para o povo de Israel e para nós no domingo, o dia do Senhor, é precisamente celebrar o mistério da vida como dom, diante do qual ninguém pode ignorar o clamor de socorro de um irmão ou irmã que sofre. Portanto, para os cristãos, segundo ele, domingo é o dia. Está acontecendo? Claro, ouvimos agora do Papa, mas já ouvimos o Douglas Wilson, que é um dos cabeças do nacionalismo cristão. Portanto, tanto o lado protestante quanto o católico dizem a mesma coisa. Agora, uma vez que termine esta guerra do Irã, de acordo com a avaliação do nosso amigo chinês, que vimos lá no vídeo, ele diz que pode surgir uma nova ordem. Uma nova ordem mundial em que haja justiça, na qual a Rússia pode fazer parte, e a paz pode reinar no mundo. Talvez a Rússia possa até ser reintegrada à sociedade. Claro, a guerra lá também precisa acabar. Precisamos entrar em um período de paz. As ideologias que falam de exclusividade em termos de salvação devem ser eliminadas. O acordo abrâmico pode ser implementado, e os judeus podem ter a sua pátria e seu templo, o que é uma negação do Messias. Os cristãos podem governar em terras cristãs, e aqueles que desejam guardar o sábado, assim como os judeus guardam, devem se tornar judeus. Se quiserem continuar cristãos, aí não funciona, terão que ser eliminados. Por isso haverá um decreto de morte. Claro, primeiro virão medidas econômicas e depois um decreto de morte. Será que os Estados Unidos, em nome da primeira besta, já estão implementando a ideologia dos jesuítas em termos de Estado judeu e da nova ordem religiosa no mundo? Sim, com certeza. Eu estava pensando no que você mencionou agora sobre se você quiser guardar o sábado, tem que se converter ao judaísmo e ir para Israel. É o mesmo que você disse em suas aulas anteriores sobre as províncias protestantes e as províncias católicas. Se mudasse de religião, teria que ir para outra província, do contrário, seria morto. Isso mesmo. Foi isso que aconteceu na Idade Média. Então, o cenário está prontinho para o dominionismo. Mas o dominionismo católico, onde haverá uma coexistência fraterna com todos os reis do mundo, que na verdade estão unidos contra Cristo. Mas o que dizer do mundo ateu, Martin? E quanto aos chineses? Eles não são um problema. Por que não aceitam Jesus Cristo mesmo? Os judeus não aceitam Jesus Cristo. Os muçulmanos não aceitam Jesus Cristo como Filho de Deus e como Deus encarnado como expiação. Portanto, existe um acordo contra Cristo e contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É disso que se trata esta guerra. E, na minha opinião, este é o passo final rumo à erradicação definitiva de qualquer contra-ideologia. Qualquer ideologia que se interponha contra este grande plano jesuíta de submeter o mundo inteiro à autoridade do homem que governa lá em Roma.